Tricolores de toda a terra, começando sua manhã com o Resenha Express, chegando aqui, trazendo informações do jogão do Flusão hoje. Fluminense se estreando no Maracanã, né? Pela Sul-Americana. É o segunda rodada do campeonato da Copa Sul-Americana e é a estreia no Brasil, a estreia em casa do Fluminense contra o San José da Bolívia. Um adversário aí para a gente fazer uma boa estreia, dar moral, fazer o torcedor do Fluminense feliz. E hoje é dia, né? Então temos notícias sobre isso, sobre a provável escalação do Fluminense, sobre surpresas que o Renato Gaúcho está programando aí. Fica aí que está começando o Resenha Express. É isso aí, Resenha Express na área, e a gente pedindo aqui sempre que vocês se inscrevam no canal, deixa o like nesse vídeo, ripa esse vídeo se for possível, tem o ripar aí, fica do lado dos comentários, aí você clica aí no ripar para dar essa moral, tá? E ativa o sininho para poder receber as nossas notificações. Então, galera, o Fluminense joga hoje, né, como vocês sabem, contra o São José da Bolívia. A gente vai estar no Maracanã fazendo a cobertura, 7h30 da noite começa o nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo, 1h da manhã, tá? Então a gente vai participar da coletiva com o Renato Gaúcho. Se liga aí, 7h30 começa a nossa transmissão aqui no canal de Fluminense e São José. Dito isso, galera, estávamos falando ontem sobre a possibilidade de Léo Jansen ser o titular na partida de hoje do Fluminense. E saiu aí, né, uma provável escalação do GE, ainda na madrugada de quarta para quinta-feira, né? E a gente vai colocar na tela aí para vocês, né, qual é a escalação do Fluminense. Está aí, ó. Escalação do Fluminense. Renato deve poupar time em meio a sequências de jogos. E aí vai falando que o jogo é às 8h30 da noite, não sei o quê, né? Aí vamos dando sequência aqui, vai falando sobre isso. Dizendo que Samuel Xavier herda a vaga do Guga na lateral direita, que o Fuentes não volta nessa partida, e vem a provável escalação com surpresas. Olha isso aqui. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, Ignacio e Léo Jansen. Ou seja, se isso se confirmar, os meninos da Central Fluminense vão estar corretos, porque eles gravaram ontem, a gente trouxe no vídeo aqui, que Léo Jansen seria titular. E olha aí, ó, Léo Jansen figura no time titular que vai para a partida contra o San José. Bernal, Nonato e Ganso. Olha o meio campo. Keno, Serna e Everaldo. Um time muito mudado, né? Porque você tem aí praticamente os 3 atacantes reservas, né? O Ganso, que está voltando agora, os 2 volantes reserva, é um time quase todo reserva. Titular aí, só o Fábio, né? Só o Fábio seria o titular desse time aí. Uma mudança, e o Ganso, né? Que também poderíamos dizer isso. Mas uma mudança ousada do Renato e necessária aí para a semana cheia, torcer para que o Fluminense consiga vencer o jogo dele. Mas está aí o time bem modificado do Fluminense. A gente espera, né, o São José seja realmente uma baba e facilite aí para a gente conseguir com esse time ganhar o jogo. Mas porque tem a questão do desentrosamento, né, gente? Você não tem como a gente negar isso. Agora, eu acho que o melhor de tudo aí, na minha opinião, é a escalação do Léo Jansen. De longe, o melhor de tudo que aconteceu nessa escalação aí é o Léo Jansen na lateral esquerda. Acho que poderiam ter colocado também o Caio Borges na lateral direita, no lugar do Samuel Xavier. Mas tá bom, já tá, só de entrar o Léo Jansen, surpreende que o René fica fora. Só de entrar o Léo Jansen traz um alento muito grande. O Renato é isso, para quem acha que o Renato não testa jogadores da base assim, ele testa sim. Tá botando o Léo Jansen para rolo. O que vocês acharam aí da escalação do Fluminense com o time todo reserva e com o Léo Jansen, galera? Quero muito ouvir vocês. O Léo Jansen é um bom jogador, tá? E eu gosto muito dessa possibilidade de escalação. Vamos para mais uma aí. Agora é sobre Ganso, cara. Sobre Ganso, isso mesmo, cara. Olha só. Jogadores do Fluminense homenageiam Ganso no vestiário após a vitória sobre o Bragantino. Veja, vamos botar aqui para vocês verem. Foi muito bonita as homenagens ao Ganso. Tá? Muito bonitas mesmo. Vamos tirar aqui o comercial e vamos colocar para vocês poderem ver. Tá aí, ó. Muito legal.
Essa entrega que tem. E sempre falo para você, enquanto não apitar, eu não sei. Então, coisas estavam acontecendo fora de final do jogo primeiro, já estavam jogando uma boa parte do tempo bem. É o Renato dando por eleição. Mas o mais legal é ver o Ganso sendo homenageado aí pela galera, a galera aplaudindo o Ganso na volta do Ganso. O importante de tudo foi o final do jogo. Não tem jogo fácil. Seja em casa, seja fora, seja para a gente, seja para o adversário. Não tem jogo fácil. Por isso tem que ter a entrega. Enfim, legal, o Renato falando que não tem jogo fácil, mas acho que o mais legal aí que a gente queria trazer para vocês são essas homenagens ao Ganso, né? O Ganso foi aplaudido pelos companheiros, né? Teve uma roda de oração no fim que pediram pela vida dele, pela saúde dele. Muito bonito, chegou a emocionar, né? Porque a gente quer que as pessoas estejam felizes, né, cara? Quem quer o bem, quem quer ser feliz, não quer que as pessoas fiquem tristes. Então, muito bacana essa homenagem ao Ganso, eu fico emocionado e torço aí para que ele melhore, né? E que nunca mais isso aconteça com ele. Fluminense tem adversário definido aí pela Copa do Brasil na terceira fase. Definido aí que o adversário do Fluminense será a Aparecidense de Goiás. Isso mesmo. A Associação Atlética Aparecidense de Aparecida de Goiânia será o adversário do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. Tá? E aí vem falando que a classificação na terceira fase foi importante financeiramente para o Fluminense. Mas o Tricolor quer mais. Caso avance, o clube da Laranjeira ganhará 3.638.000 reais ao chegar às oitavas de finais. Só por jogar a primeira fase foram 1.543.000, né? E o avanço à segunda fase rendeu 1.874.000. Já o triunfo sobre o Caxias na segunda fase assegurou 2.315.000 reais. Então será a Aparecidense que o Fluminense vai enfrentar, tá? Jogos de ida e volta dessa vez vai ser assim, né? Que o Fluminense vai enfrentar a Aparecidense, galera. É isso mesmo. O Fluminense, ele vai ter pela frente um time que não vive um momento bom, tá? A Aparecidense não vive um momento legal, inclusive no próprio Goianão, não foi bem no Goianão. Então, é um momento em que a Aparecidense está mal. O Fluminense tem que aproveitar também, né? Fazer o que fez nos 2 primeiros jogos, o dever de casa dele, ganhar e ganhar bem, se impor frente aos adversários, né? E é isso que importa. Chegar lá, fazer o papel dele, vencer, se classificar e acabou. Porque o Fluminense fez isso nos 2 últimos jogos, isso foi muito importante, né? E vamos ver. O Fluminense segue aí, enfrentará a Aparecidense. Beleza? Por último, galera, eu queria chamar muita atenção, um alerta aí. É um alerta que a diretoria do Fluminense tem que ter com o árbitro do jogo de hoje, o senhor Bruno Pérez Gutierrez. A gente vai falar sobre ele hoje no nosso pré-jogo, a gente sempre faz isso, sempre fala sobre arbitragem, mas uma matéria aqui do jornal O Tempo traz aqui uma polêmica. Relembra a polêmica envolvendo o árbitro do Fluminense na Sul-Americana. Tá falando aqui? E vai falando sobre ele aqui. No jogo Cuiabá e Palestino deu esse problema, né? O Fluminense volta a campo contra o São José, né? E quem apita é Roberto Pérez, árbitro peruano. Em 2024, ele se envolveu numa polêmica por encerrar o jogo imediatamente após cobrança de pênalti. E aí vai falando aqui o seguinte: o episódio aconteceu na partida entre Palestina e Cuiabá pelos playoffs, que acabou empatado em 1-1. Nos acréscimos do segundo tempo, o juiz assinalou um pênalti para os chilenos. Joey Abrigo foi para a cobrança. Walter, goleiro brasileiro, defendeu a penalidade, mas o meio adversário aproveitou o rebote. No entanto, o juiz já havia apitado o fim da partida. Isso mesmo, galera. De acordo com a regra 7 do Livro Internacional da Board, que regulamenta as regras do futebol, a decisão de Pérez foi correta. Isso porque, conforme a regra 7, o juiz deve encerrar a partida após a conclusão da cobrança. Se um tiro penal tiver de ser executado ou repetido, a duração de cada tempo deverá ser prolongada até o tiro penal ser concluído. Em outras palavras, se um pênalti foi marcado dentro dos acréscimos e a cobrança exceder esse tempo, o árbitro poderá encerrar o jogo após a batida. Mas faltou bom senso. Vamos combinar que faltou bom senso. O cara bate o pênalti, o goleiro rebate, a bola sobra para o cara fazer o gol. Gente, são milésimos de segundo ali. Não é possível que isso seja razoável, né? E o árbitro simplesmente não validou o gol do time chileno. É isso mesmo. Olha que loucura. Então, essa é a figura que vai apitar o jogo do Fluminense hoje, mas a gente vai trazer mais informações sobre essa figura mais tarde aqui no canal, no nosso pré-jogo às 7h30. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express de hoje.
Agradeço a vocês pela moral. Peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever, deixar o like. E, olha, 7h30 está o convite para o nosso pré-jogo. Estarei hoje participando da coletiva do Mano. E após o jogo, vai ser um pouquinho mais tarde, 1h da manhã, de falar o nosso pós-jogo. Saudações tricolores, fiquem com Deus. E até a próxima jornada conosco aqui. Valeu!